Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seu companheiro, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou. Aleluia. Porque senti que de mim saiu poder ou virtude. Aleluia. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Vai-te em paz. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. A palavra do Senhor nos revela a história da mulher do fluxo de sangue. Todos nós conhecemos a história desta mulher. Uma mulher a qual padecia e gastou todos os seus bens com aquela enfermidade que ela tinha. Pagava médico e o médico não poderia resolver o seu problema. Pagava doutores que era avançado nos estudos, só que o doutor não poderia resolver o problema dela. A história nos revela que Jesus, ele veio à terra para poder cumprir aquilo que o pai dele tinha mandado ele fazer. Morrer pelos nossos pecados. Os judeus até hoje esperam o Messias, alguns judeus, só que outros já creiam que Jesus veio para morrer na cruz. A Bíblia nos revela que Jesus, quando ele veio a essa terra, ele veio com uma missão, e missão essa que foi cumprida. Jesus, com 12 anos de idade, Jesus, ele ensinava aos doutores, mestres da lei. E quando Jesus começava a falar, o povo olhava para Jesus e se admirava, porque Jesus era uma criança, um menino muito sábio. A ponto de Jesus desaparecer da história, porque projeto novo não deve se expor. Projeto novo não se expõe. É por isso que Jesus, ele começou, mas de uma hora para outra, nota os irmãos que Deus, de repente, Jesus some da história e aparece com 30 anos de idade. Jesus era um projeto novo. É tanto que Herodes, quando viu que Jesus tinha nascido, armou um decreto que todos os meninos deveriam morrer. É tanto que projeto novo não se expõe. Quando Deus te promete algo ou te faz uma promessa, não fica se expondo da promessa que Deus te fez, porque primeiro Deus vai te capacitar, Deus vai te dar resistência, Deus vai te dar estrutura para quando o diabo se levantar contra a tua vida, você está alicerçado na estrutura que Deus te fortaleceu para Deus cumprir a promessa na tua vida. Aleluia, Jesus. Jesus sumiu da história, mas aparece com 30 anos de idade. Aparece fazendo alguns discípulos. Foi batizado, recebeu a presença do Pai que ele já tinha. E a igreja, e Jesus foi pregando a palavra de Deus. Nota os irmãos também que Jesus falou acerca mais do inferno do que do céu, porque estava ensinando aos discípulos e à multidão que o céu existe, mas também o inferno, o Hades também existe. É tanto que ele deu algumas comparações do jovem rico e também daquele homem que falou para ele: negue, vende todos os seus bens, porque só assim, se você vender, você herdará o reino do céu. Jesus estava ensinando também que se a gente não renunciarmos àquilo que temos, perderemos a nossa salvação. Porque olhamos em cima da terra, nos tempos modernos, queremos saber muitas das vezes, alguns crentes, não todos, querem mais dinheiro, querem prosperidade, querem algo que desagrada ao Senhor. É por isso que Jesus falando para aquele jovem rico: vende todos os seus bens.
se você vender todos os seus bens, você herdará o reino de Deus. Deixe Só poder. que Jesus sempre pregou um mistério muito forte, que Jesus sempre pregou e as pessoas sempre se alegraram. Aleluia, Só que essa Deus. pregação, quando Jesus faz essa pregação, a Bíblia diz que aquele jovem, ele se entristece, vira as costas e sai. Verdade. É a primeira pregação de Jesus que um jovem, uma pessoa se entristece, porque é muito difícil renunciarmos àquilo que gostamos de fazer. É muito difícil renunciarmos àquilo que temos, e Jesus fala: renuncia, renuncia, porque tem muita coisa que nos impede de receber o nosso galardão. Verdade. Tem muita coisa que nos impede de receber a nossa coroa da vida eterna. Deixe Ontem, poder. saindo do culto de ação de graça daqui, eu fui para uma vigília, e a palavra que foi pregada nessa vigília está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, se não me falha a memória, que fala do livro da vida, que se seu nome está escrito no livro da vida. E foi uma palavra tão forte de reflexão, que o pregador ele falou assim: muitos hoje em dia pregam a palavra do Senhor, profetiza, expulsa demônios, fala em nome do Senhor, mas o seu nome está escrito no livro da vida? Porque muitos hoje em dia têm nome na terra, mas não tem nome no céu. Eu louvo ao Senhor pelo povo que engrandece e louva ao Senhor com sinceridade. Porque a igrejinha da Assembleia de Deus, Ministério Pentecostal Jesus é o Caminho aqui no Itapuã. É um povo que estamos em pouca quantidade. Mas, pastora Francisca, Jesus nunca faltou um culto nessas quatro paredes que aqui se encontra. Jesus nunca faltou um culto neste lugar. Foi o testemunho da pastora Francisca ontem, que ela orava e jejuava através para orar pelo seu esposo. E quando ela sofria, quando ela não tinha mais voz para orar ao Senhor, ela chorava, e mesmo assim Jesus escutava o louvor e o sacrifício que ela estava fazendo. Eu louvo ao Senhor que o povo que está aqui está com o nome escrito no livro da vida, porque pode até o mundo não te conhecer, o mundo pode até não te conhecer, mas Jesus te conhece, os anjos te conhecem, o céu te conhece. Alabaraçu e candará e a Jesus já está presente neste lugar e manda te dizer que os céus ele tem contemplado o teu clamor, tem contemplado a tua oração, porque os homens lá fora podem até não te conhecer, mas os céus, quando você dobra o teu joelho e fala: Senhor, eis-me aqui, Jesus se coloca de pé para poder ouvir a tua oração. Jesus está ouvindo o teu clamor, porque o mundo pode até não te conhecer, mas o céu te conhece, Jesus te conhece. É por isso que quando você começa a se humilhar perante o Senhor, você começa a sentir o alívio da presença de Deus sobre a tua vida. Quando você começa a se humilhar perante a presença do Senhor, Deus começa a se abrir o céu sobre a tua vida. Porque os homens podem até não te conhecer, mas Jesus te conhece muito bem. Jesus te conhece muito bem. Jesus te conhece muito bem. A Bíblia nos revela que Jesus estava no caminho, e diz a Bíblia Sagrada que Jesus foi convidado por um homem chamado Jairo a ir em sua casa. Jairo tinha uma filha aproximadamente de 12 anos, que essa menina estava moribunda à beira da morte. Jairo ouviu falar da fama de Jesus Cristo, ouviu falar que Jesus curava, que Jesus libertava os endemoniados, aquelas pessoas que estavam endemoniadas. Até certa feita que Jairo deixa a sua criança em casa e vai ao encontro de Jesus Cristo, se prostra perante o pé de Jesus e fala: mestre amado, meu mestre, eu te imploro, vai até a minha casa, porque a minha filha está moribunda
moribundo à beira da morte. Só que Jesus, olhando para Jairo, falou para Jairo se levantar, porque Jesus iria à casa de Jairo. Uma revelação muito profunda nesta palavra. Jairo era chefe da sinagoga, ou era um presbítero da sinagoga, responsável pelo culto da casa de oração. E o judeu não poderia se prostrar perante outro judeu, porque se o judeu que estava prostrado perante aquele judeu que estava em pé, o judeu que estava prostrado, ele falava para o judeu que estava em pé: você pode fazer e eu não posso, você pode operar e eu não posso. Ele reconhecia que a grandeza daquele que estava em pé poderia fazer alguma coisa. Jairo, ele sabia muito bem disso. É por isso que Jairo, quando avista Jesus, primeira coisa que Jairo faz é se prostrar perante Jesus, porque estava reconhecendo a grandeza de Deus, estava reconhecendo a grandeza que Jesus poderia fazer. E Jairo falou para Jesus: eu convido que você venha até minha casa, porque a minha filha está enferma. E Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, porque Jesus tinha que chegar na casa de Jairo, porque lá precisava que Jesus operasse na casa de Jairo. Jairo já não tinha mais o que fazer, já não poderia mais o que fazer, porque aquilo, missionário Lucinete, está em nossas mãos, nós damos conta de fazer. Jesus continua em silêncio, mas a partir do momento quando não tem mais solução, a gente não dá conta mais de fazer, Jesus entra em ação para poder tomar essa causa sobre a tua vida. Jesus é convidado. Jairo se prostra perante Jesus e fala: mestre, eu preciso que tu vá na minha casa. Só que Jesus, quando ele vai para a casa de Jairo, Jesus, ele tem que entrar pela porta da frente na casa de Jairo, porque toda vez que Jesus entra na nossa casa pela porta da frente, Satanás tem que sair pela porta do fundo, levando toda enfermidade sobre ele. Jesus entra pela porta da frente hoje pela tua casa, e toda obra de macumba, de feitiço, toda oração contrária que foi feita sobre a tua vida está batendo e retirada pela porta do fundo, porque Jesus está entrando lá. Jesus está entrando na tua casa hoje. Aquela causa impossível, Jesus está tomando sobre ele nesta noite. E Jesus vai caminhando para a casa de Jairo. O propósito era chegar na casa de Jairo, porque a casa de Jairo estava necessitada, estava carente da presença de Jesus. Porque toda casa que não tem a presença de Jesus, a morte quer entrar, a enfermidade quer entrar, mas todas as vezes quando alguém está em silêncio, não está orando, a morte quer entrar para poder fazer escândalo, ou até mesmo a enfermidade. Mas quando você se dobra o seu joelho perante Jesus, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo o que Jesus faz e você não pode, Jesus vai ao encontro da tua casa, estende a mão poderosa dele, a morte bate em retirada, a enfermidade que para você não tem mais jeito, mas para Jesus tem jeito. Jesus cura, Jesus liberta e opera mil maravilhas ao seu favor, porque Deus está falando: o mundo pode até não te conhecer, mas eu conheço a tua voz, eu conheço a tua oração, eu conheço o teu clamor, eu conheço a tua voz, e eu sei que tu me clamas e eu ajo sobre a tua vida. Jesus está falando que conhece muito bem a sua petição nessa noite. Jesus ir na casa de Jairo. Só que Jesus, quando vai à casa de Jairo, a multidão aperta, e a multidão era tão grande que a ponto de Jesus ia tentar andar, só que a multidão não deixava Jesus andar. A Bíblia diz que a multidão oprimia ou apertava Jesus, e os discípulos de Jesus tentando ficar ao redor de Jesus Cristo para fazer que Jesus chegasse até a casa de Jairo, porque o propósito era chegar na casa de Jairo, porque todas as vezes, se Deus vai operar na vida do irmão aqui, Jesus vai ter que passar pela casa dela para poder operar na vida dele, e ela também recebe o milagre. Se Jesus vai operar o milagre na vida do Lucas,
Lucas, a mãe do Lucas também vai ter que receber o milagre, porque está no mesmo caminho. E de repente uma mulher que sofria do fluxo de sangue há muito e muito tempo, diz a Bíblia que essa mulher estava no meio do caminho a qual Jesus iria passar. Só que é muito interessante essa história, porque em Levítico nos diz que quando uma mulher estava no seu período, ela seria retirada do meio da sociedade, ela não poderia ficar no meio do povo. Todas as vezes quando uma mulher estava no seu período, diz lá em Levítico que Moisés escreveu que se a saliva dessa mulher triscasse nas vestes de alguém, essa mulher era considerada, esse homem, essa mulher era considerada imunda, essa mulher imunda no meio da sociedade, essa mulher foi humilhada, essa mulher, diz a Bíblia Sagrada, que foi desprezada, era inferior às outras pessoas, ela precisava somente de um milagre. Se essa mulher deitasse em uma cama, se ela se levantasse no outro dia, a cama era imunda, se ela sentasse numa cadeira, a cadeira se tornasse imunda, se ela tocasse em alguém, alguém se tornava imundo. Só que ela colocou no coração dela: se eu ver Jesus passar e eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela não teve o temor. Se ela triscasse em Jesus, Jesus ficava imundo, porque não tem como ficar imundo alguém que já é purificado pelos céus. Essa noite Deus está falando ao teu coração: você foi purificado, você foi separado, mas você foi purificado para ganhar aqueles que estão impuros lá fora, para te ouvir pregar a palavra do Senhor. Jesus era purificado, Jesus era consagrado perante o Pai para poder fazer a obra, e Jesus vai ao encontro da casa de Jairo. Só que aquela mulher estava necessitando de um grande milagre. Aquela mulher estava à beira do caminho, chorando, sangrando, e ninguém dava nada para aquela mulher. Ninguém se importava com aquela mulher. Há mais de 12 anos, aquela mulher tinha uma ferida interna nela, que o povo olhava, em vez de estender as mãos para poder ajudar aquela mulher a dar um remédio, por mais que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro pagando médico, mas ninguém deu a mão para poder ajudar aquela mulher. É tanto que ela dá uma de louca, por mais que ela está afastada da sociedade há muito e muito tempo. A Bíblia diz que ela coloca em seu coração um propósito, parte do coração dela: se eu somente tocar nas vestes dele, se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada desse mal que eu tenho. E Jesus caminhando para ir para a casa de Jairo, para ressuscitar a filha de Jairo, só que a multidão apertava Jesus. Nota, os irmãos, que todas as vezes quando é para a gente receber um milagre, tem muita multidão que quer atrapalhar você receber milagre. Tem muita multidão que quer atrapalhar você receber a tua bênção. Mas nessa noite Deus está nos falando que por mais que a multidão te aperta para você não receber o milagre ou a tua bênção, a multidão vai ter que bater em retirada, vai ter que sair correndo, porque a bênção você vai levar, a vitória você vai levar, a cura você vai levar, a libertação você vai levar, porque a multidão pode até querer te apertar, te oprimir, mas Deus está falando: operando eu, quem impedirá? Operando eu, a morte não pode impedir. Operando Deus, a enfermidade não pode impedir. Operando Jesus, a macumba não pode impedir. Operando Jesus, a feitiçaria não pode impedir. É por isso que em meio a tudo isso, Jesus continua seguindo a tua casa, continua indo para a tua casa. Por mais que a multidão, um monte de endemoniado por aí esteja se levantando contra a tua vida, Jesus continua indo lá na tua casa. Continua indo lá na tua casa. É lá na tua casa que Jesus vai bater na porta hoje. É lá na tua casa que Jesus vai entrar hoje. E vai haver milagre, vai haver milagre, vai haver milagre na tua vida. Alabaraçu e candarai. Jesus está presente no nosso meio. A multidão pode até impedir, pode até tentar impedir você de não receber o milagre.
mas aquele que já começou a boa obra. Filipenses capítulo 1, versículo 9, se não me falha a memória. Quem começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Jesus, ele começou a boa obra na tua vida. A multidão quer impedir essa obra terminar. Jesus aperfeiçoa essa obra em tua vida. Mas por mais que a multidão tenta impedir, Jesus, ele vai continuando te aperfeiçoando. Vai continuando te dando resistência. Jesus vai continuando te dando estrutura. Sabe por que Jesus está permitindo tudo isso? É para te dar resistência na presença do Senhor. Sabe por que Deus está permitindo algumas coisas sair até do lugar para te dar resistência na presença do Senhor? Sabe por que Deus está permitindo a enfermidade até bater na tua porta para você não esquecer da onde que Deus te tirou e você dobrar o teu joelho no chão? Porque Jesus está te dizendo hoje, você pode até o mundo não te conhecer, mas eu conheço a tua voz. Eu conheço a tua voz. Jesus está permitindo isso para você olhar para Jesus e falar: Senhor, sem ti eu não sou nada. Assim como Jairo se prostrou perante Jesus, convidando Jesus na casa dele, Jesus está falando: eu conheço a tua voz e quero que você me convide para poder entrar na tua casa. Eu não tenho poder de operar milagre. A missionária Lucinéia, ela ora, mas ela não tem o poder de operar o milagre. A pastora Francisca, mulher separada para Deus, ela não tem o poder de operar o milagre, mas aquele que está dentro dela é maior do que o que está no mundo e tem o poder de operar o milagre. É por isso que nós clamamos ao Senhor, pregamos a palavra com fé e cremos e nós recebemos o milagre do Senhor, porque temos fé perante Deus. E Jesus caminhando, a multidão apertando, a multidão tentando, porque o milagre de Jesus era o próprio milagre que dava para o povo. Alguém tocava, recebia bênção. Alguém tocava, recebia refrigério. Alguém tocava, o sangue estancava. Alguém tocava, era liberto. E Jesus caminhando para a casa de Jairo. Tudo isso acontecendo no caminho. O reboliço acontecendo no caminho. Jesus indo na direção à casa de Jairo. O reboliço acontecendo e Jesus está indo lá na tua casa. Aquilo tudo acontecendo, Jesus indo lá na tua casa. As coisas estão dando tudo errado dentro da tua casa, mas Jesus está chegando. Mas sabe por que Jesus não chegou ainda? Por causa que está acontecendo um reboliço lá atrás para poder Jesus chegar e chegar na hora certa na tua casa. A Bíblia diz que aquela mulher colocou um propósito no coração dela: se eu tocar em Jesus, somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Aquela mulher rastejando, vamos imaginar aquela mulher rastejando em meio à multidão, o sangue se colocando no caminho, o povo com nojo daquela mulher de se contaminar com o sangue dela, e aquela mulher não desistindo: eu não vou desistir porque eu tenho que tocar nele, ele não vai precisar tocar em mim porque eu vou tocar nele. Aquela mulher rastejando, e de uma hora para outra ela toca em Jesus. Quando toca em Jesus, Jesus parou na mesma da hora. Foi um toque que parou Jesus. Um toque que parou Jesus. Mas não foi um toque qualquer. Foi um toque diferenciado. Porque quem toca em Jesus com fé, Jesus ele para terra, céu, só para poder atender o seu clamor. Josué estava em uma batalha e Josué não sabia mais o que fazer. A Bíblia diz que Josué levantou a mão para o céu e orou ao Senhor, porque Josué precisava ganhar aquela batalha. A Bíblia diz que quando Josué ora, na mesma da hora, Deus fala para Josué que iria parar o sol, para que nesse dia, para que Josué continuasse a batalhar. Jesus, quando tocamos em Deus com fé, Jesus para sol, Jesus para a noite, Jesus para os inimigos, Jesus para a macumbeira, Jesus para o feiticeiro, Jesus para a enfermidade, Jesus para a morte, Jesus para quem se levantar contra a tua vida, só para perguntar para você: quem me tocou? Por que me tocou desse jeito? Porque o meu servo está orando com aquele
naquela intensidade, porque o meu servo está chorando na terra. Quando oramos e tocamos ao Senhor com fé, Jesus se levanta do trono dele, só para saber o que está acontecendo contigo, porque o mundo pode até não te conhecer, mas o céu te conhece muito bem, porque você tocou em Jesus. Aleluia, Deus. E Pedro, você é ignorante, fala: mestre, olha o tamanho dessa multidão. E o Senhor pergunta: quem te tocou? E Jesus olha para Pedro e para a multidão e fala: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Aleluia, E aquela mulher, olhando para Jesus, se manifestando, porque ela ficou toda trêmula. Nota os irmãos, principalmente aqui, que quando a presença de Deus desce sobre as nossas vidas, ficamos trêmulos. Verdade. O nosso ser, a nossa carne é falha. E a presença de Deus é santa. Aleluia, Santa, santa, santa. Aleluia, E Deus. quando desce sobre as nossas vidas, nos desce purificando, nos trazendo Aleluia, paz. Jesus. É Glória a tanto Deus. que tem algumas pessoas que quando recebe a presença de Deus, ela cai. Não porque ela está endemoniada, porque está recebendo uma cura, um milagre. Aleluia, E ela fica Deus. trêmula. Aquela mulher ficou toda trêmula. Ficou apavorada, porque na mesma da hora o sangue dela estancou. Aleluia, Na mesma Deus. hora Aleluia. a enfermidade teve que bater em retirada. Aleluia, E Jesus Deus. continua a perguntar: quem me tocou? Porque Aleluia, é muito fácil Deus. alguém tocar em você. É Verdade, muito fácil eu Jesus. chegar no Lucas e tocar no Lucas, mas é muito difícil alguém tocar em Jesus. Sabe por quê? Porque para tocar em Jesus tem que ser íntimo lá de Jesus Cristo. Aleluia. Tem que ser íntimo de Aleluia. papai. Porque para tocar em Jesus só basta alguém tocar em você. Porque Aleluia, imediatamente Deus. quem toca em você, imediatamente está tocando em Jesus. Há Aleluia, dois tipos de Deus. toque. O toque que Aleluia, faz Jesus Jesus. derramar poder sobre a tua vida, e o toque que faz Jesus em mandar Miguel sobre ti, ou sobre quem está Aleluia, levantando Deus. contra a tua vida Aleluia, para poder matar. Deus. É tanto que Jesus fala: ai daquele que tocar nos meus pequeninos. Verdade, Jesus. Ai daquele que tocar nos meus pequeninos. Não se preocupe se alguém está tocando em você, porque o próprio Jesus irá tratar com ele. O Aleluia, Deus. importante é que você tem que tocar em Jesus. Aleluia, Senhor. Aquela mulher se manifestou e falou: foi eu que te toquei. E ela Aleluia, relatou Deus. toda a história para Jesus. Relatou toda a história para Jesus. Jesus está te perguntando hoje: qual é a sua causa impossível para você me tocar com tanta fé? Qual é a causa que está fazendo você arrancar o cabelo da sua cabeça, que você já não está aguentando mais? Basta tocar Jesus. Eu não sei de qual maneira que você tem tocado Jesus durante essa semana. Eu não sei o que você fez para chamar a atenção de Jesus Cristo, mas Jesus está falando: tenha fé, porque com a sua fé você irá me tocar de uma maneira diferente. E Jesus, tudo isso aconteceu e Jesus indo para a casa de Jairo, porque era na casa de Jairo o propósito. Antes de Jesus chegar na tua casa, Jesus vai trazendo o rebuliço todo lá de trás, mas lá de trás, Jesus vai operando o milagre até chegar na tua casa. Para quando Jesus chegar na tua casa, a obra lá de trás já vai ter sido feita há muito tempo. Para quando você olhar para trás, você vai ver que Jesus contemplou e completou a obra que ele veio fazendo lá de trás. Então não se preocupe, porque a tua vida está na mão do Senhor, a tua vida está na mão do Senhor, a tua família está na mão do Senhor. Se alguém se levantar contra a tua família, toque ao Senhor, sabe como? Por intermédio da oração. Se alguém se levantar contra a tua vida, comece a tocar Jesus por intermédio da oração. Eu não sei porque a tua ferida está sangrando, mas Jesus está falando: se está sangrando, continue me tocando, porque só eu tenho o poder de te tocar com fé. Só eu tenho o poder de te tocar. E a enfermidade bateu em retirada. Aleluia, Deus. Eu creio, Jesus. Com fé. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade, Jesus. Jesus, ele está tocando. Jesus, ele tem tocado em nossas vidas, em muitos por aí. Só que muitos missionários Lucinéia
está desapercebido É verdade. dentro da casa do Senhor. É desse Verdade. Tem muitos desapercebidos dentro da casa do Senhor. E às vezes alguém até murmura, mas Senhor, o Senhor nunca mais me tocou. O caminho continua sendo o mesmo, que é a Aleluia, oração. Deus. O caminho para chegar no céu continua sendo o mesmo. Aleluia. Jesus, ele está te dizendo nesta noite, continue me tocando, porque Aleluia, através do Deus. seu toque eu paro céu e terra Aleluia, para poder Deus. operar através Aleluia. de ti, para Glória a poder te Deus. entregar o milagre. Glória a Deus. Coloque de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Deus, santo, santo é o teu nome, Jesus. Deus, Aleluia, Deus. Deus.